Olá, galera! Tudo bom? Hoje é nossa aula de redação e nós vamos trabalhar sobre texto narrativo, né? Nós começamos na aula passada falando sobre texto narrativo. Hoje a gente vai voltar um pouquinho e aí depois vamos concluir a questão do texto narrativo, beleza? Na aula passada eu falei sobre texto, que significa a manifestação da linguagem para transmitir uma informação. Claro, não tem muito mistério. E dentro do texto existem vários tipos de texto, ok? E o texto narrativo é o que nós vamos trabalhar hoje, beleza? Outra questão também é que existem os gêneros textuais, beleza? E aqui eu coloquei o romance, a fábula, a lenda, o conto e a crônica. Esses são alguns tipos de gênero textual que a característica, o tipo textual, melhor dizendo, o tipo textual que predomina nesses gêneros textuais é o texto narrativo, ok? O objetivo da aula de hoje não vai ser trabalhar os gêneros textuais. Eu só coloquei alguns exemplos, mas o que nós vamos trabalhar na aula de hoje são as principais características de um texto narrativo, beleza? Como que você faz para identificar o que é necessário para construir um bom texto narrativo, ok? E o que é um texto narrativo? É simplesmente o ato de você contar alguma coisa, contar fatos, contar episódios que podem ser reais ou podem ser imaginários. Vou dar um exemplo para vocês. No primeiro dia de aula, aí quando você volta para casa, sua mãe pergunta: "E aí, filho, como foi seu primeiro dia de aula?" Aí o que você vai fazer? Você vai narrar como foi o seu primeiro dia de aula. Você vai contar como foi o seu primeiro dia de aula. Foi clara? Beleza. E nessa narrativa, existem algumas características que são fundamentais para que você entenda, até mesmo para você construir um texto narrativo ou entender, ou ler e identificar que é um texto narrativo. As principais características são narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Beleza? Essas são as principais características e nós vamos trabalhar cada uma delas. O narrador. Qual é a função do narrador num texto narrativo? Nada mais é do que aquele que vai contar a história. Ele que vai narrar a história. Existem três tipos de narrador. O primeiro, que ele é na primeira pessoa, que é o personagem. Como é que funciona o narrador que é personagem? Simples. É ele que conta a história, porém ele faz parte da história. Dos acontecimentos, ele é o papel de foco da trama. Ele é o centro da história. Ele é aquele personagem principal onde tudo vai estar acontecendo. Porém, ele também conta a história. Ele conta e ele vivencia o que está acontecendo. Beleza? Existe também um narrador que é
o observador. E como é que funciona o observador? O observador, ele não faz parte da história. Ele conta os acontecimentos de acordo com o que ele está observando. A própria palavra já diz, entendeu? Ele vai contar o que está acontecendo de acordo com a ótica dele, com aquilo que ele enxerga, entendeu? E existe um terceiro tipo de narrador que talvez para algumas pessoas possa ser considerado o mais complicado, mas eu vou mostrar para vocês que é simples, que é o onisciente. Como é que funciona o onisciente? Ele, igual ao observador, é na terceira pessoa, ele está de fora, contando a história de acordo com o que ele está observando, porém, ele tem o poder de saber o que os personagens sentem, o que os personagens pensam, qual a real intenção dos personagens, e aí ele usa isso a favor dele. Quando ele vai contar a história, ele usa isso a favor dele, entendeu? Então esse é o onisciente, ou seja, os três tipos de narrador: personagem, observador e onisciente. Foi clara? Outra característica muito importante de um texto narrativo é o enredo. O enredo é onde toda a história vai ser destrinchada. E aí, para que você não se perca na construção de um texto, é necessário 4 etapas, ok? Você seguindo as 4 etapas, você vai conseguir construir um texto coeso, entendeu? Então vamos lá. A primeira etapa do enredo é a introdução. E aí, como é que funciona a introdução de um texto narrativo? O texto narrativo, a introdução, você vai apresentar a história. Você vai apresentar os personagens, o nome dos personagens, você vai falar sobre o local que está sendo contada a história, o momento em que aquela história está sendo contada. É aquele início da leitura, é onde você apresenta o leitor a história, ok? Depois da introdução, você entra no desenvolvimento. O desenvolvimento, ele também temos que dar muita importância. Por quê? Porque a maior parte da história, da trama, ela fica no desenvolvimento. É onde começam os relatos, as falas, a relação de um personagem com o outro, entendeu? E aí, conforme vai acontecendo o desenvolvimento da história, chega um momento em que a história ela fica mais intrigante, podemos dizer assim. Eu vou dar um exemplo. Quando você está assistindo uma novela, tem seus capítulos, né? E chega uma fase da novela em que, no horário da novela, ninguém mexe na televisão. Você não sai de casa porque você quer descobrir o que vai acontecer com aquela menina, ou o vilão ele vai ser desmascarado, quem matou o personagem tal. E aí você naquele capítulo não descobre, no dia seguinte é a mesma coisa, ninguém vê a televisão. Quando chega nessa fase,
Aí você sai do desenvolvimento e entra no clímax. O clímax nada é que o momento mais intrigante da história. E aí, depois do clímax, depois que você chega lá no auge da história, você entra no desfecho, que é o momento aonde todos os conflitos chegam ao fim, os problemas são solucionados, a mocinha ela consegue casar e ser feliz para sempre, o vilão ou ele morre ou ele deixa de ser vilão. Às vezes, a novela ou o filme, sei lá, quando chega no fim, tem uma cena que dá um sentido de continuidade, porém é o final daquela história, ok? Então, quando chega nessa fase, o nome, a etapa é o desfecho. Então, recapitulando, enredo, 4 etapas: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. São 4 etapas que pertencem ao enredo, ok? Uma outra característica muito importante do texto narrativo são os personagens. O texto narrativo, ele compõe de personagens, entendeu? Existem vários personagens e podemos classificá-los em 2 tipos, que são os principais Quais são os principais? Os antagonistas e os protagonistas, ok? Todo o foco da história, ela é voltada para os personagens principais, beleza? E existe também os auxiliares. Que também podem ser chamados de secundários, personagens secundários. Eles são, embora o foco da história não sejam eles os auxiliares, eles também têm importância porque, para que a história seja desenvolvida, é necessário também dos personagens auxiliares, beleza? Outra característica é o tempo. O tempo no texto narrativo, ele é cronológico. Por que cronológico? Ele é cronológico porque ele é sequencial, entendeu? Vai ser contado os fatos, dado conta os fatos numa sequência, numa ordem, uma coisa atrás da outra, ok? Só que também existe um outro tipo de tempo no texto narrativo, que é o psicológico. E como é que funciona o psicológico? O psicológico, ele também é sequencial, porém, vou dar um exemplo para vocês para tentar ser bem claro. Vamos supor, estamos assistindo um filme e aí começa a primeira cena, tem um personagem que está no leito de morte. Ele está prestes a morrer e aí você quer saber por que ele está naquela situação, o que levou o personagem a estar naquela situação. E aí começa o desenvolvimento do filme. Aí você vai entender lá atrás o que aconteceu com o personagem para que naquele momento ele estivesse no leito de morte, ok? O narrador, ele conta a história, porém, fatos do passado. Esse é o tempo psicológico.
E também tem outra característica muito importante, que é o espaço, né? O texto narrativo precisa de um espaço, precisa de um ambiente. E existem dois tipos, né? Existe o ambiente físico. Como é que funciona o ambiente físico? Ele pode ser uma cidade, um país, pode ser a sua casa, entendeu? Esse é o ambiente físico. E existe o ambiente social, que seria o que exatamente? O ambiente social pode ser um show, uma festa, entendeu? A diferença do ambiente físico, um local, uma casa, uma cidade, ou social, uma festa, um show, beleza? Essa aqui são as principais características do texto narrativo, tá? É narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Agora eu vou apagar o quadro rapidinho. Falta mais uma questão muito importante do texto narrativo, que é a questão do discurso. São 3 tipos de discurso. Eu vou trabalhar com vocês sobre esses 3. Vou explicar para vocês os 3 tipos de discurso. E aí a gente fecha a nossa aula de hoje, ok? Então, queridos, existem 3 tipos de discurso, ok? No texto narrativo. Existe o discurso direto, e aí eu vou explicar para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Direto. Como é que funciona o texto direto? O texto direto, o discurso direto, foi mal. O discurso direto, como é que funciona? É aquele discurso aonde as falas dos personagens, elas são colocadas exatamente como aconteceu. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Prestem atenção. A professora chegou e disse aos alunos: vocês trouxeram a pesquisa que eu havia solicitado? Todos responderam: trouxemos, professora. Então ela disse: parabéns pela responsabilidade, pois agora poderemos começar o trabalho. Vocês conseguiram perceber que houve um diálogo? Conseguiram? O que acontece? Para que o leitor possa perceber o diálogo, possa entender, interpretar aquele diálogo, é necessário que você tenha o cuidado de colocar as pontuações, ok? Por exemplo, a professora disse aos alunos, 2 pontinhos. Aí os alunos responderam, travessão. Aí a professora perguntou, ponto de interrogação. Deu para entender? Você tem que colocar toda a pontuação para que o diálogo, o discurso, ele seja coerente, ok? E também, se você prestar atenção, eu citei aqui o verbo
E a professora chegou e disse. O verbo disse. E tem também cadê? Trouxe uma pesquisa. E a professora disse. E também, então ela disse. 2 vezes eu coloquei e ela disse. Como é que funciona isso? Esse verbo, ele é chamado de verbo de elocução. Por que ele é chamado de verbo de elocução? Porque ele é usado para mostrar que logo em seguida vai ter uma fala. Entendeu? Então, toda vez que você tiver num texto, num discurso direto, aonde vão haver as falas exatamente dos alunos, você vai ver o verbo de elocução, que é para indicar que vai haver uma fala, e aí, antes de uma fala, travessão, antes a pessoa disse, 2 pontinhos, você tem que tomar o cuidado de usar a pontuação direitinho, beleza? Existe também um outro tipo de discurso, que é o indireto. E aí, como é que funciona o discurso indireto? Aí, o narrador, ele já não vai colocar exatamente as falas. Ele vai contar de acordo com o que ele está vendo com as palavras dele. Porém, ele não tira o sentido do que aconteceu. E aí eu vou colocar um exemplo do mesmo texto que eu citei aqui, só que de uma forma indireta, ok? Quando chegou, a professora perguntou aos alunos se eles haviam trazido a pesquisa solicitada. Eles responderam que sim. Ela então os parabenizou pela responsabilidade, dizendo que já poderiam começar o trabalho. Você percebeu que eu disse a mesma coisa do outro texto, porém não houve a fala dos personagens exatamente? Foi a mesma coisa dita de uma forma diferente, mas o sentido o mesmo, ok? E existe um terceiro tipo de discurso, que é o indireto livre. Como é que funciona o indireto livre? Ele tem o direto, o discurso direto e o indireto junto. Como é que vai funcionar isso? Eu vou colocar o exemplo do mesmo texto, mas de uma forma indireto livre. Parabéns pela responsabilidade, pois agora poderemos começar o trabalho. Foi o que a professora disse aos alunos. Você percebeu que, dessa forma, tem a participação tanto do personagem quanto do narrador. Vou ler novamente. Parabéns pela responsabilidade, pois agora poderemos começar o trabalho. Você tem a sensação do personagem que está falando, não é verdade? E aí logo depois foi o que a professora disse aos alunos. Aí você percebe que tem o narrador aqui também, ok? Existem 3 tipos de discurso: o direto, o indireto e o indireto livre, ok? Então agora nós fechamos a nossa aula de hoje sobre texto narrativo. Por favor, estudem, se possível, pratiquem, elaborem textos narrativos, procurem colocar o discurso direto, o indireto, o direto livre. Procura ver se esse texto está as características que eu citei aqui. E aí, beleza? Até a próxima aula.